Pela fé que a gente agrada a Deus em nome de Jesus, amém? Eu estava ontem na Santa Ceia de pastor, e o pastor Lauro, ele estava pregando sobre a gente, ficar firme, não se contaminar com aquilo que é estranho, Porque hoje a gente tem muita coisa, um exemplo do mundo que pode nos contaminar, às vezes até uma amizade, Não que a amizade seja vai ser condenado. Não, nós temos que orar pela salvação. Mas às vezes uma amizade, às vezes até um alimento, alguma coisa, pode contaminar a pessoa, Ele estava dando o exemplo de Daniel. O Daniel, ele morava no castelo do rei, ele servia, era braço direito, mas na hora lá de servir os manjares, ele não comeu tudo que tinha ali, Ele não quis se contaminar. Se ele se contaminasse, ele perderia a santidade. E se ele perdesse a santidade, ele ia perder a batalha na cova dos leões. Então, para você ver que a cova dos leões, fornalha de fogo, qualquer luta que a gente vença, nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos inocentes, amém? Que existe inocência dentro do nosso coração. Então, busque a Deus, faça o que você está fazendo, busque a Deus, leia a palavra de Deus, ore, faça a tua parte, que Deus vai estar cuidando de tudo em nome de Jesus, amém? Eu falava com uma pessoa aqui da igreja, nós estamos numa batalha espiritual, lutando pela mãe dela que está hospitalizada, faz 4 dias que não acorda. Nós estamos lutando, e eu estava dizendo para ela, que ela para cuidar, para não se contaminar. Por quê? Porque daí começa a dar briga dentro da família, Começa a ouvir coisas, às vezes na família, próprio irmão, às vezes começa a ser usado, às vezes, pelo inimigo para tirar a atenção da pessoa. Então, eu estava dizendo para ela assim, coloca teus olhos lá na tua mãe, coloca teus olhos na fé, continua orando, não deixa que nada venha te distrair, amém? Porque às vezes o inimigo quer nos distrair, é verdade, não é, irmão? Às vezes a gente precisa de salvação para a família, a gente precisa de salvação, precisa da bênção para um familiar, mas começa a aparecer as distrações. Então, continua olhando para Jesus, amém? Diga para o irmão do lado, continua olhando para Jesus, amém? Ele é o autor e consumador da tua fé, tá bom? Hoje nós estamos no domingo, o pastor está fazendo esse propósito aqui, começamos semana passada, que é os 7 domingos do fim da escravidão, Eu estou falando para os irmãos que quando o exército de Faraó, ele estava fazendo a travessia do Mar Vermelho para continuar escravizando o povo de Deus ele deu um empurrão no Faraó e no exército, eles caíram ali, e aí Deus então deu ordem para Moisés, dizendo, Moisés, agora diga às águas que elas tornem ao seu lugar, estenda a tua mão. Moisés determinou, e as águas, elas venceram ali o exército de Faraó, amém? Ali Deus estava botando um ponto, a partir de agora, o meu povo, ele não é mais escravizado por Faraó, diga glória a Deus, a partir de agora, foi para a liberdade que eu vos libertei, amém? Para adorar, para estar envolvido com Deus. Então, nós estamos nesse propósito aqui, depois o pastor quer descer ali, nós vamos depois montar o corredor ali, eu quero ungir minhas mãos e eu quero orar por cada irmão que passar ali no corredor, tá bom? Quero ungir o alto da sua cabeça, quero determinar, se você disser, pastor, eu preciso que saia o mal da minha vida, tem algo que está me impedindo, pastor, de ser feliz, tem algo que está prendendo a minha vida, nós vamos orar e vamos determinar a sair desse mal em nome de Jesus. Quem aqui tem fé para isso? Irmão, tem fé? Amém. Pois nós vamos fazer isso, tá bom? Mas agora eu quero buscar um pouco a presença de Deus. Convido os irmãos a colocar a mão no coração. Coloque a mão no teu coração. Se desligue de tudo agora, tá bom? Esqueça tudo lá fora, só vai buscando a Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, meu Deus, na Tua casa nesta manhã de domingo. Estamos aqui, meu Deus, orando pela nossa vida, orando, meu Deus, pelo nosso crescimento espiritual, orando pela intimidade com o Senhor, orando para que o Senhor venha cuidar da nossa saúde, venha cuidar da nossa família, Pai. O inimigo, ele não tem poder, meu Deus, de tocar nos nossos familiares. Nós podemos até passar por alguma luta, alguma batalha, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então agora é hora de você determinar isso, é hora de você determinar a libertação,
É hora de você determinar o livramento. É hora de você dizer em todas essas coisas: eu sou mais do que vencedor. E isso vai exaltando agora o nome do Senhor teu Deus. Vai exaltando o nome do Senhor teu Deus nessa manhã. Vai dizendo: eu quero mais de ti, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da tua presença. Isso, vai dizendo agora: eu preciso do Espírito Santo. Oh, aleluias. Oh, Pai, nós estamos clamando ao Senhor nesta manhã. Nós estamos clamando pela presença do teu Espírito neste lugar, Pai. Meu Deus, quando a igreja ora, quando a igreja está em comunhão com o Senhor, o diabo ele tem que tirar as mãos, Satanás tem que tirar as mãos. Então, Pai, vem com a tua presença agora. Isso, vai citando salmos agora ao Senhor, vai dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso, vai dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estarás comigo. O teu cajado e a tua vara, eles me consolam. Isso, vai erguendo a tua voz agora. Vai dizendo: eu quero mais de ti, Pai, eu quero mais da tua presença. E nós queremos mais. A igreja quer mais, a igreja precisa de ti, Senhor. Os hebreus, meu Deus, estavam 430 anos, meu Deus, sendo escravizados, sendo humilhados, meu Deus. Humilhados, meu Deus, no Egito, passando por luta, batalha, não prosperavam, não cresciam. Mas a Bíblia diz que eles começaram a orar, começaram a clamar. E a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e boas que tu não sabes. Então vai levantando a tua voz agora, vai clamando ao Senhor, vai dizendo: eu não vou permitir que o inimigo ele impeça as bênçãos de chegar. Eu não vou permitir que Satanás ele impeça do meu milagre chegar. E isso é uma entrega, uma renúncia, é se aproximar do altar, é se aproximar do Senhor, é ter intimidade, é usar autoridade. O Senhor, Ele colocou uma coroa que está sobre a tua cabeça. Ele te dá autoridade, o Senhor está te dando autoridade, Ele está te dando comunhão. Vai usando isso, vai dizendo: eu quero mais, eu quero mais. Vem com a tua presença agora, Pai. Vem com a tua presença neste lugar. Vem Espírito agora. Isso, minha irmã, vai orando agora, minha irmã. Vai orando agora, meu irmão. Agora, esse momento que você separou para fortalecer a tua vida espiritual. Talvez você entrou aqui nessa manhã enfrentando algum tipo de luta, batalha. Às vezes é algo espiritual. Não tenha medo, é só você orar. É só você orar. Jesus disse: aqueles que vierem após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso, vai erguendo a tua voz agora. Isso, vai dizendo: vem agora, Senhor, acende a chama no meu coração, a chama do Espírito Santo. Vem presença de Deus agora. Vem, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos mais de ti, queremos, meu Deus, ver a mão poderosa do Senhor nos abençoar, porque a tua palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele venha vos exaltar. Nós estamos nos humilhando aqui, Pai, reconhecendo que o Senhor é o Senhor nosso Deus, Pai, reconhecendo, meu Deus, que o Senhor pode abrir portas grandes, que o Senhor pode nos sustentar em meio à crise, em meio ao deserto, que o Senhor pode trazer, meu Deus, a cura de uma doença grave, de uma enfermidade grave, que o Senhor pode, meu Deus, ressuscitar o morto, que o Senhor pode dizer ao paralítico: levanta-te, anda. Oh, aleluias, nós queremos mais. Isso, vai dizendo: eu não vou parar, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim, pois me ungiu para mim evangelizar os pobres e anunciar a salvação aos pecadores. Isso, vai levantando a tua voz agora. Oh, mais da tua presença, mais do teu Espírito neste lugar. Vem Espírito. Quando a igreja ora, meu Deus, o Espírito ele acende o Espírito Santo. Então vem nesta manhã agora, Pai. Eu já estou determinando o livramento, já estou determinando a cura.
Eu já estou determinando, meu Deus, a libertação. Oh, aleluias. Eu já estou determinando o ponto final da escravidão. Isso vai determinando de que eu não aceito essa dor. Eu não aceito esse mal que me persegue. Eu não aceito essa obra do diabo. Isso vai dizendo: hoje é o dia que eu boto um ponto final. Que eu boto um ponto final neste sofrimento. Hoje é o dia que eu me entrego totalmente ao seu lama. Oh, aleluias. Vem então, vem, Senhor. Vai erguendo as tuas mãos para o alto agora. Vai chamando a presença do Espírito agora. Vai dizendo: vem, vem sobre mim agora. Vem, vem sobre mim. Isso, não pare, não pare, tem que acender a chama do Espírito, tem que acender a chama do Espírito Santo. Vai dizendo: eu quero te adorar, eu quero poder falar, Senhor, eu quero poder falar face a face, como Moisés falava. Isso dizendo agora: eu quero poder, meu Deus, ver a mão do Senhor. Oh, aleluias, vem, vem, vem nesta manhã, glórias, erga tuas mãos e adore, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Estás aqui, vai dizendo, movendo entre nós. Isso, vai dizendo, te adorarei, te adorarei. Glórias, glórias. Estás aqui, Senhor, mudando o destino. Aleluias, glórias ao teu te nome. Adorarei, te adorarei. Estás aqui, isso, vai erguendo a tua voz agora, operando dizendo: milagre. eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Te adorarei, te adorarei. Vai buscando. Estás aqui, transformando nossas vidas. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Diga isso pro Senhor. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Exalte o nome do Senhor. Esse é quem tu és. Meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Isso, vai buscando Estás agora. Aqui, tocando os corações, te adorarei. Aleluia, vai dizendo isso. Te adorarei. Estás aqui, Senhor, curando multidões. Pai. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Diga isso pro Senhor. Estás aqui, restaurando corações, salvando. te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, vai chamando transformando a presença agora. Vai chamando a presença do história. Espírito agora. Te adorarei. Está aqui comigo, Senhor. Oh, aleluia. Te adorarei. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso, aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, mais uma vez, diga isso. Meu Deus é um Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, mais uma vez, diga: meu Deus é um Deus de milagre. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
meu Deus, esse é meu quem Deus, tu vai dizendo isso, és. levante, meu Deus é o Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, aleluia, mudando o destino. Aleluia, te adorarei. Vai dizendo isso pro Senhor. Te adorarei. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, operando milagre. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Aleluia, Pai, aleluia. Te adorarei, te adorarei. Levante as tuas mãos bem alto e diga: eu creio que o Senhor está aqui. Deus de milagres, vai dizer, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Isso, determine com fé, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, diga isso pra Ele. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Levante as tuas mãos, diga: eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de milagre, e o Senhor é um Deus de promessa, é um caminho no deserto. Diga isso, que é luz na escuridão, que ilumina os meus passos, que me dá vitória, que me cobre, que me protege, que me sustenta, que me prospera, que faz eu andar num caminho reto, num caminho que agrada o Senhor. Diga: eu creio, Pai, estás aqui neste lugar. Diga: o meu coração, a minha alma, o meu espírito, eu entrego tudo ao Senhor nessa manhã, Pai. Meu Deus, só para poder pisar neste lugar santo, nesse lugar de adoração, neste lugar que agrada ao Senhor. Diga: obrigado, Jesus. Diga: em nome de Jesus Cristo, tudo que eu tenho eu entrego ao Senhor, e só para te adorar, em nome de Jesus. Todos que creem digam: obrigado, Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, irmão. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. O povo, quando estava, irmãos, no deserto, acredito que eles queriam puxar a espada e guerrear, porque o faraó estava vindo de atrás, queria matar eles, né? O faraó queria vir, queria acabar com eles, queria destruir, eles começaram a se armar para guerrear. Amém? Mas diga para essa pessoa: a guerra não é tua, é de Deus. Amém, irmão? Aí veio a palavra do Senhor, eu estava orando aqui, me veio essa palavra aqui que diz assim, ó: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Deus não quer que a gente levante uma espada. Ele é quem vai lutar as nossas guerras em nome de Jesus. Amém? Então diga para o irmão lá: não se preocupe, que Deus está no controle da sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está com frio? Ninguém está com frio? Só eu que estou com frio, com as mãos geladas? Diga glória a Deus. Diga: se está frio, nós vamos se esquentar agora em nome de Jesus. Quem é que ama dançar para Jesus? Irmão, isso não é um escândalo, amém? O Davi dançava, o Davi se alegrava.
Os homens de Deus que eram verdadeiros adoradores, eu digo no sentido genérico, tanto homem como mulher, não se envergonhavam de adorar a Deus, né? Eu tenho um ditado, guardo para mim, que há males que vem para bem, amém? E eu estou orando, eu digo para os irmãos, 3 anos e meio, quase 4 anos, logo vai fazer que nós estamos aqui, eu estou orando, dizendo, Deus, quero ver um grande milagre aqui na Igreja da Graça. Amém. Nós enfrentamos muita luta até aqui, não pensa, não é nem com os irmãos, problema espiritual, coisas da igreja, coisas do diabo, o diabo ataca, né? Mas há males que vem para... E Deus está trabalhando a nosso favor, amém? Diga para o irmão, tem coisa grande vindo por aí. Fica firme em nome de Jesus, amém? Às vezes eu fico chateado comigo, porque eu sei que é obra do diabo. Eu digo para os irmãos, estou aqui no altar, não estou falando isso para me exaltar, mas pode vir luta, pode vir tempestade, eu sei o que eu preciso fazer. Eu dobro o meu joelho, eu oro mas eu fico preocupado com os mais fracos, que não entendem isso. Porque daí o diabo ele não pode tocar no pastor, né? Nós enfrentamos luta, batalha, nós vencemos. Mas daí o diabo ele vai querer atacar quem é mais fraco, é ou não é? E aquela pessoa mais fraca, que anda mais de forma terrena, natural, que não entende que a obra dela é o diabo, ela vai acabar sendo prejudicada. Por isso que tu vê muita gente desistindo, o diabo venceu. Muita gente desistindo de casamento, desistindo de família, desistindo da igreja, desistindo disso, desistindo daquilo. Tem ou não tem, irmão? Meu Deus do céu, até da vida. Um rapaz, não sei se ele está aqui não, porque eu não fico cuidando do rosto, mas eu estou tratando com ele, um rapaz bem novo, aí, pastor, me ajuda. Pelo amor de Deus, veio os pensamentos de eu tirar a minha vida. Rapaz bem novo. Digo, vem para a igreja, vamos se aproximar do altar, que essa obra do diabo vai ser vencida em nome de Jesus, amém? Então não tenha medo, amém, irmãos? Escuta o pastor está dizendo, Deus me tirou daqui esses dias, me levou para Sapiranga, os irmãos, né? Me levou para... Você pode sentar um pouquinho aí, irmãos? Nós já vamos fazer um louvor, tem um louvor de palma aí, né? A gente já vai fazer. Mas Deus me levou agora, eu já contei para os irmãos, já sabem. Minha família, nós saímos daqui, nós fomos em Sapiranga, sem entender nada que nós estávamos fazendo lá. Mas Deus nos levou lá para desmanchar uma macumba. Eu, minha esposa e as 2 crianças. Uma praça, né? Uma baita de uma torta de chocolate branco, para provavelmente alguém que estava com o filho doente e fez aquele trabalho para aquela doença sair do filho e ir para uma outra criança. E Deus me levou lá nesse lugar, lá em Sapiranga, lá, nós fomos lá, estava lá até um casal de pai de santo lá, fui lá, desmanchei aquela obra, repreendi aquele mal, em nome de Jesus, amém? No outro dia se levantou luta de tudo que é lado. O diabo ele não quer nos dar paz, é ou não é? Mas eu entendi o recado, Deus estava dizendo, orienta os pais a cuidar quando levar os filhos para as praças. Vai ter chocolate lá jogado, vai ter bombom lá jogado, vai ter torta jogada, amém? Nós temos que estar firme na fé em nome de Jesus, amém, irmão? Quem é espiritual vai entender que por trás de toda a normalidade tem um dedo do diabo. Não, eu vou lutar, pastor, eu vou jejuar, vou me consagrar e Deus vai me dar vitória. E Deus dá vitória, amém? Agora a pessoa que desiste, é o que o pastor diz assim, ó, lá na frente vai se deparar com o diabo de novo. O diabo não dá descanso. Não dá descanso, irmão. E aí a pessoa vai ter que entender aquilo ali, né? E não sei o que vai acontecer. Então, nós temos que ficar firme, porque a obra de Deus é grande em nome de Jesus. Amém? Tem um louvor para nos alegrar aí, então? Sim. Como é que é o nome do louvor? Vitória no deserto. Vamos, ó, Vitória, diga para o irmão, agora nós vamos vencer no deserto em nome de Jesus. Amém? Se não tiver no deserto, vamos vencer igual. Amém, irmão? Pode aplaudir Jesus bem forte assim. Jump, 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 jump. Vai lá. Ó. Quando a noite fria cair sobre mim. Vai lá, bem bonito. E no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó. Vai lá, ó. Sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Bem bonito assim, ó. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi,
passarei, pulando e dançando em sua presença. Vai lá, mais uma vez. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, Olha aí, ó, pulando e dançando em sua presença. Quero ver toda a igreja agora. Vai lá então. Por igreja. isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Aquece aí, Eu ó, danço, dentro do Espírito Santo, por isso ó. eu danço, 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 danço na presença do Rei. Vai lá, ó. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. E aí? Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte, meus irmãos. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem se esquentou e diga aleluia. Amém? Coloca a mãozinha no teu coração um pouco assim. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Agora é o momento que nós vamos ouvir sua palavra. Que a sua palavra venha para nos abençoar, Pai. Pai, eu tenho pedido para o Senhor a palavra. Não é algo meu. Então que ela venha para abençoar a igreja, para abençoar cada irmão e irmã que está aqui, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. E você diga amém, Jesus. Pode aplaudir mais uma vez, irmão? Pode aplaudir. Obrigado, tá, gente? Pode sentar aí, meus irmãos. Fica bem à vontade. Depois nós vamos fazer a oração, tá bom? Fica bem à vontade aí, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero deixar aqui um recado de Deus, meus irmãos. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, irmão. Em nome de Jesus. Vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Salmo 84. Sexta-feira eu acho que eu estava pregando o Salmo 84, versículo 2. Salmo 84. Estava falando do versículo de número 2, né? Salmo 84, 2, eu estava falando até o obreiro Jesse colocou para nós aí na tela, né? Não é a mensagem que eu vou pregar. Mas daí, meditando no Salmo ali, Deus continuou falando comigo, né? Só para a gente ver, a minha alma, ele diz, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, né? O salmista, ele estava dizendo isso aqui, né? Estava numa batalha muito grande. Toda pessoa que está enfrentando uma batalha, irmão, é a pessoa que vai ficar meio angustiada. A alma da pessoa vai ficar meio anelante, meio trêmula. A pessoa vai ficar meio inquieta. Eu não sei se alguém já ficou assim alguma vez por conta de alguma luta. Aí a pessoa, um exemplo, né? Ela vem para a casa de Deus e a alma dessa pessoa ela está tão angustiada, tão atribulada, tão, né? Trêmula, que ela está desejando que Deus venha fazer alguma coisa por ela. É ou não é? Eu preciso que Deus venha me libertar, eu preciso que Deus venha me curar, eu preciso que Deus ele venha fazer algo por mim, amém? É o que eu preguei na sexta-feira aqui, até dei o exemplo da Ana, que a Ana foi para o templo, derramou, né, lágrimas, a alma dela estava amargurada, e ela buscou a Deus, e Deus agora fez com que a Ana, a estéril, dá a luz, amém? E falei isso aqui tudo sexta-feira passada. Mas daí eu, continuando lendo o Salmo aqui, então vou falar com os irmãos do versículo 3 hoje, tá bom? Que é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Então diz assim, ó. Os irmãos encontraram aí? Se você não tem a Bíblia, acompanha ali então. Diz assim, ó. O salmista continua falando, né? Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, ponto, até aqui tá bom, né? Então ele continua falando, salmista. Poxa vida, ele está dizendo Deus, até o pardal
até o pardal, a Bíblia está dizendo, encontrou casa. Até a andorinha. Junto com toda a sua família, com a sua prole, seus amigos, né, suas companheiras. Olha só, gente, eles construíram casa, né? Junto dos teus altares. O salmista estava dizendo isso. Então veja bem assim, irmãos, ó. Ele estava nos atos do Senhor, ele estava ali, né? Estava passando por uma luta, estava passando por uma batalha. A alma dele estava gritando, estava buscando a ajuda de Deus. Só que nessa fala do salmista, quando ele diz até o pardal e a andorinha construíram casa, né, junto do teu altar, então eu entendi que ele não havia o quê? Conseguido construir ainda. Ele era da fé, estava na igreja, estava ali no templo, mas ainda ele não estava próximo de Deus. Ele não tinha uma intimidade com Deus. Ele estava longe, ele estava na igreja, estava ali buscando, estava, né? Mas ele ainda não se sentia em casa, amém? Deixa eu perguntar para os irmãos, você já foi visitar alguém que você não se sentiu em casa? Os irmãos já foram fazer isso? É ruim, né, irmão? Eu quando vou, eu não fui na casa de todos os irmãos ainda aqui, né? Mas tem uns assim que eu vou, me sinto bem. Aqueles que eu, às vezes, vou, né, fazer uma visita, vou lá, sento. Eu gosto de conversar, amém? Gosto de tomar chimarrão, gosto de prosear, me sinto bem. É bom a gente se sentir bem, é ou não é? E vai chegar o momento que eu vou na casa dos outros também, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ficar anos aí, irmão, vai se preparando, viu? Eu estou dizendo isso, né? Mas, enfim, o que o salmista está dizendo? Ele está perturbado, a alma dele estava aflita, ele estava ali, mas ele não se sentia parte daquela família. Até o pardal, ele disse, Senhor, até o pardal e até a andorinha construíram casa junto aos teus altares, e eu ainda não, eu não me sinto a família. Eu ainda não me sinto que eu estou perto do Senhor. Né? E certamente por quê? Porque tinha alguma coisa que estava faltando no salmista, irmão. Às vezes tem muitas pessoas assim que estão na igreja, mas elas não se sentem à vontade na casa de Deus. Elas não se sentem, elas parecem que se sentem assim, ó, eu sou um membro aqui, mas não passo disso. Eu não tenho acesso à cozinha, eu não tenho acesso a isso, eu não posso entrar em lugar nenhum, né? O pessoal não construiu uma casa, não tem uma intimidade com Deus ainda. Se a pessoa tivesse construído uma casa junto aos altares do Senhor, era uma pessoa que ela ia se sentir à vontade ali. E eu não ia, irmão. Ia chegar aqui, pastor, eu vou fazer um café, o senhor me dá licença? Vai lá, Deus está com, a casa é sua, é ou não é? Mas às vezes a pessoa não tem isso no coração, por quê? Porque a pessoa não conseguiu construir essa moradia, essa casa que eu estou falando, perto do altar de Deus, que se constrói através da intimidade, através da presença, através do compromisso, até se aproximar junto à liderança, né, pastoral, de poder estar mais na igreja, se sentir à vontade, vir aqui, pastor, tem como o senhor me emprestar a chave da igreja, eu quero ir lá fazer um propósito de oração, tal hora da madrugada. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa de Deus, é uma pessoa, sabe, da igreja, mas ainda ela não faz parte do quê? Da família. Ela não consegue se sentir ainda em casa, à vontade. Então foi isso que o salmista ele estava dizendo, irmãos. Ele estava dizendo, Senhor, eu estou com a minha alma angustiada, eu estou passando por essa luta aqui, mas, meu Deus do céu, não consigo vencer a doença, não consigo vencer a enfermidade, eu não consigo vencer problema financeiro, eu não consigo vencer, Senhor, até o pardal encontrou casa, encontrou morada, até a andorinha, junto com a sua prole, ele está dizendo, né? Olha só, eles construíram uma casa, encontraram morada junto aos teus altares, mas eu ainda não. Então eu entendi que certamente o salmista estava longe de Deus. Ele não estava perto, ele não conhecia, ele não entendia, era uma pessoa de Deus, mas ele estava longe. Não tinha provavelmente intimidade com a liderança dele. Ele não tinha intimidade, talvez, eu não sei como é que ele enxergava a liderança dele naquela época, se a liderança era ruim, alguma coisa assim. Ele, quando vinha para a casa de Deus, não interpreta mal, sentava no banco e levantava e tchau, e Deus não ia dar um abraço no irmão, não se fazia parte da família, até o pardal. Então, o que Deus colocou no meu coração nessa manhã para deixar para os irmãos? Se aproxime mais de Deus, amém? Diga para esse irmão do lado, se aproxime mais de Deus. Quando eu falo se aproximar mais de Deus, pastor, então vou fazer que nem o Jacó, botar uma escada no céu para... Não. Se aproximar de Deus é você estar mais presente.
você se aproximar da tua liderança, amém? Não é só a sua liderança que tem que se aproximar de você, mas é você que tem que se aproximar da sua liderança, porque às vezes, né, a gente está vivendo um tempo aí bem diferente agora, que parece que, né, os líderes hoje, eles são ruins, são maus, mas às vezes é porque não há uma aproximação. Porque às vezes não há uma aproximação, né? É verdade ou não é isso, irmão? Às vezes a pessoa acha que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por quê? Porque não construiu essa morada, essa casa, junto dos altares do Senhor. Não houve uma aproximação. Então, foi isso que o salmista disse, né? Até o pardal. Quem é que conhece o pardal aqui? Os irmãos conhecem o pardal, aquele bichinho? Agora me veio na cabeça aqui, ali onde é que eu moro, na Rua Canoas. Isso já faz o quê? Uns 3 meses agora. Quando eu chegava de tarde, tipo um exemplo, né, dia que não tinha culto, eu pedia para minha esposa, faz chimarrão, vamos tomar um chimarrão. Sentava na sala ali, eu e minha esposa deixava a porta aberta, e atrás assim tem um baita de um patião assim, né, cheio de árvore, de fruta e coisa. E aí tem bastante bicho lá, pássaro. E aí o Manuel e nós ficávamos por ali conversando, e eu me lembro agora que veio na cabeça, um pardal veio bem na porta de casa assim. Aí nós olhamos assim, né? E o Emanuel pegou, ele é bem, né, agitado, saiu correndo, o pardal pegou e fez o quê? E voou, foi para longe dali. Mas daí, veja bem assim, irmão, no outro dia aquele pardal estava ali, de novo, pode perguntar para minha esposa isso que eu estou falando, me veio à cabeça agora. Aí eu peguei e disse para minha esposa assim, me dá um pedacinho de pão aqui, vamos ver se o pardal ele come pão. Minha esposa foi lá, me deu um pedacinho de pão, eu joguei na porta, ele correu. Ainda ele era arisco. Os bichinhos são arisco ou não são? São arisco, né? Aí ele fugiu, joguei, ele achou que eu tinha jogado uma pedra nele, né? Aí no outro dia o pardal veio de novo ali, aí nós deixamos um pãozinho, ele foi lá e fez o quê? Comeu aquele pão. Só para resumir o caso, irmão, dali um pouco o pardal estava andando embaixo da pia lá em casa, dali um pouco o pardal, ele vinha nos nossos pés no sofá, assim, o Emanuel correndo para tudo que é lado e o pardal não tinha jeito de sair dali. Por que aconteceu isso? Porque houve uma aproximação, uma confiança. O pardalzinho começou a pegar confiança em nós, amém? Começou a pegar confiança, agora a gente estava dando pão, a gente estava tratando ele bem. E olha que com criança é difícil, e o Emanuel correndo para lá, jogando brinquedo para um lado, mas o pardalzinho não queria sair dali, irmão. Então agora veja bem assim, ó, a aproximação dele trouxe o quê? Intimidade, comunhão. Agora ele não se sentia mais sozinho, ele não se sentia mais inseguro, amém? Diga glória a Deus. O que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa com os filhos de Deus. Se a gente, irmão, não se aproximar do altar de Deus, se a gente não se aproximar da igreja, se a gente não se aproximar da liderança, procurar conhecer como é que funcionam as coisas, pode ser, irmão, que eu esteja dentro da igreja, mas é como se eu não fizesse parte dessa casa. Foi isso que o salmista estava dizendo. Ele está dizendo, até o pardal, olha só, encontrou morada nos altares do Senhor. Até a andorinha. Mas eu ainda não. Certamente porque ele não tinha se aproximado de Deus. Porque talvez ele não tinha compromisso com Deus, eu não sei. Né? Porque tem muita gente que às vezes está na igreja, irmão, mas às vezes está longe. Às vezes a pessoa vem, ouve a palavra, está aqui, mas é uma pessoa que durante anos está na igreja, nunca se sentiu livre, tipo um exemplo, tem uma liberdade, né, de chegar ali, pastor, vou fazer um café, ou vim aqui um dia de tarde, pastor, vou lá conversar com o senhor um pouco, um dia que não tem culto. Quem entende o que o pastor está dizendo? Ou vim aqui dobrar o joelho no altar, estou passando pela rua ali, pastor. Ah, não, ali é a casa do meu pai. Eu vou ir lá e vou dobrar meu joelho, vou aproveitar que eu estou passando por aqui, eu vou orar a Deus para Deus me abençoar. É ou não é, irmão? A pessoa não se sente à vontade. Não se sente em casa. Mas por quê? Porque provavelmente essa pessoa ela até é uma pessoa que faz parte da família real, mas ela está distante de quem? De Deus. Então o salmista está dizendo, eu, Senhor, estou enfrentando batalha, eu estou passando por luta, minha alma está anelante, está trêmula, eu estou, Senhor, passando por uma luta grande, e a minha alma anseia pelo Senhor. A alma dele tinha desejo pelos atos do Senhor, mas ela não conseguia se satisfazer porque ele estava longe de quem? Longe de Deus. Não tinha feito morada. Não tinha construído uma morada junto dos altares do Senhor. E por isso que estava se sentindo assim. Então, nós temos que se aproximar mais de Deus. Amém, irmãos? Você tem que se aproximar de Deus.
A igreja não é um lugar, irmão, assim, ó, a igreja é um lugar de membros que fazem parte do corpo de Cristo, é uma família. Um irmão tem que conhecer o outro, amém? Às vezes, poxa vida, né? Tem irmão que nem sabe mais quem é os irmãos que estão na igreja. Olha só, não construiu morada. Não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes, até as lutas que a igreja passa, tem muitos irmãos que nem sabem. Mas por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa ainda não construiu essa morada como o Pardal e a Andorinha construíram. Só que o que o pastor está dizendo? Quanto mais você se aproximar, mais junto de Deus você vai estar, amém? E se você está junto de Deus, mais Deus ele vai o quê? Te abençoar. Mas às vezes o próprio Deus não pode abençoar, não pode livrar uma pessoa, porque a pessoa está longe. É uma pessoa que, olha só, é da fé, é uma pessoa de Deus, mas essa pessoa ainda não conseguiu construir uma casa, né, ao redor dos altares do Senhor. Não é uma morada fixa. Então, se aproxime de Deus em nome de Jesus. Diga para esse irmão do lado, se aproxima de Deus em nome de Jesus. Se você for aqui para o Salmo 27, já que nós estamos aqui, Salmo 27, abre aí. Em nome de Jesus. Salmos capítulo 27, irmão. Aí depois o pardalzinho sumiu de lá. Aí os olhos grandes começaram a aparecer, os pássaros maiores, né? Eles queriam comer o pardal. Olha que obra do diabo, irmão. Estou te falando isso. Eu até estou falando uma coisa que eu não vi. A minha esposa que me falou, amor, os pássaros grandes comeram o pardalzinho e ficaram com ciúmes. O pardalzinho começou agora a vir aqui dentro de casa, nós damos pão, amanhã depois vinha até no colo, aí começou na cerca lá em casa, quem conhece lá em casa tem uma cerca, os pássaros grandes, né? Aqueles rabo de palha, aqueles bichos que comem os passarinhos pequenos, começaram a vir também ali, irmão. Então o diabo, isso ali representa um diabo, né? Jesus falou sobre isso. Olha só, o diabo nunca vai querer que uma pessoa faça morada, construa sua casa ao redor dos altares do Senhor. Porque ele sabe que quanto mais perto do altar, mais essa pessoa vai ser abençoada pelo Senhor. Não, eu não sei, estou falando uma coisa, se eles comeram o passarinho, não. Mas nunca mais o pardalzinho apareceu lá. Tem muita gente que nunca mais vai aparecer, irmão. Por quê, pastor? Porque a pessoa não constrói casa. Não se junta. É uma pessoa, sabe, irmão, que está longe. É uma pessoa de Deus. Mas às vezes a pessoa sabe, a alma da pessoa está trêmula, está anelada, perturbada. Por quê? Porque falta essa comunhão com o Pai. Se a gente se aproximar, Deus ele vai cuidar da gente, amém? Deus vai cuidar da gente. Olha o que o salmista disse aqui, ó. Salmo 27, versículo de número 4. Diz assim, ó. Está na tela aí, né? O salmista Davi falou isso aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa, meus irmãos, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, olha só, partiu de Deus ou partiu do Davi o desejo? Do Davi. O Davi que foi que disse isso, né? E olha que o Davi enfrentava muita luta, muita batalha, a alma dele vivia batida também. Mas agora partiu do coração do Davi. Então não é do coração de Deus que tem que partir esse desejo, tem que partir do meu, é eu que tenho que tomar a decisão. É eu que preciso, assim como um pardal e uma andorinha constroem casa ao redor do altar de Deus, é eu que tenho que fazer isso, amém? Deus, não que Deus vai me julgar por conta disso, mas, irmão, está muito difícil da gente viver no mundo longe de Deus, é ou não é? Está muito difícil da gente viver sem Deus. Eu não estou falando para escandalizar, porque eu sei que tem irmão que tem muito mais conhecimento que eu, mas agora teve uma empresa aí que demitiu 100 pessoas aí, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E é uma notícia que correu nacionalmente em todo o Brasil. Estão falando, 2 irmãos, tem crise já. Estão comentando, né? Eu já estou amarrando em nome de Jesus, mas depende das pessoas se aproximar de quem? De Deus. Agora, quantas pessoas, às vezes, irmão, tão longe, não constrói seu altar, às vezes a gente até diz para a pessoa, né? Vem para a casa de Deus, vamos orar, se aproxima do teu pastor, se aproxima mais da igreja, vamos lá, nós temos que estar unidos, é ou não é? Mas às vezes, irmão, olha o que o pastor está dizendo, às vezes a pessoa ainda não entendeu o propósito. É uma pessoa que ainda não entendeu o propósito, que quanto mais se aproximar, quanto mais perto, quanto mais morada fizer, mais perto de Deus a pessoa vai estar. Então o Davi, ele pediu, Senhor, uma coisa eu estou pedindo, mas eu a buscarei. Depende da gente buscar. Uma coisa é pedir, né?
Mas outra coisa, a gente todo mundo pede, né? Senhor, eu quero, Senhor. Quero poder morar nos atos do Senhor. Eu quero poder, Senhor, morar na tua casa. Eu quero poder estar no reino do céu um dia. Mas às vezes a pessoa não entende que para ela morar precisa buscar, precisa se levantar, precisa se aproximar, né? Se aproximar do altar, precisa se aproximar da igreja, precisa se aproximar do seu líder espiritual. A pessoa precisa ter intimidade em nome de Jesus. É assim que a gente se constrói, né? Uma casa ao redor do altar de Deus. E quanto mais perto do altar, mais Deus vai cuidar. Então Davi disse, irmão. Então olha para o irmão do lado e diga, tem que partir de você, amém, irmão? Eu sei que muita gente vai dizer, pastor, mas glória a Deus, mas irmão, eu peguei um caso aqui da igreja, até pode ser que a irmã esteja assistindo, a irmã Maria Choles. Depois de 2 anos, eu acho que 2 anos e pouco, ela está 1 ano, eu chamei ela para me ajudar na obra, né? Assim como eu chamei outros irmãos. E ela chegou um dia e disse para mim, pastor, eu nunca achei que eu podia tocar num prato na cozinha da igreja. Quem é que botou isso na sua cabeça, irmã? Pastor, eu nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia estar fazendo um café para os irmãos tomar na igreja. Olha só. Mas depois, pastor, ela diz assim, eu entendi, meu Deus do céu, a casa onde eu estou aqui me alimentando é uma casa de Deus, é do meu Pai. É um lugar que Deus quer que eu me sinta à vontade, é ou não é? Que eu converse com os irmãos, que eu peça ajuda para os irmãos. Não estou dizendo pedir dinheiro, estou pedindo oração, amém? Ô irmão, tem como orar comigo? É assim ou não é uma família, irmão? Aí, veja bem, mas olha o esforço que a irmã fez, né? Eu sei que outros também que estão aqui, que me ajudam, fazem esse esforço. Começou a vir, começou a se aproximar do pastor, comecei a conhecer o caso dela, comecei a conhecer também as batalhas que ela enfrenta. Tem defeitos, assim como eu tenho, como qualquer outro tem, é ou não é? Isso aí todo mundo tem, mas começou a se aproximar, deu uma oportunidade ali, agora já está vindo nas reuniões de obreiro, amanhã depois é obreiro também. Olha só, amanhã depois é uma pessoa que se sente à vontade na casa do Pai. E é essa aproximação que nós temos que ter de Deus, amém? Porque quanto mais você se aproximar, mais Deus ele vai cuidar de você. Muita gente é de Deus, mas está longe de Deus. É como se não fizesse parte dessa casa espiritual. Não se sente à vontade. Às vezes vem aqui, irmão, mas já está com aquela ansiedade da pessoa. Bateu o relógio, como diz, né? 10 horas para a pessoa voltar para casa. É ou não é? Não, vou voltar para a minha casa lá. Não, aqui é o lugar que Deus quer que a gente se sinta bem, amém? Deus quer que você venha para cá, que você esqueça de tudo. Não vai ser assim no reino do céu, irmão? Vai ser assim no reino do céu. Lá nós vamos habitar junto com o nosso Deus, amém? Mas como é que eu vou habitar se eu vou estar longe de Deus? Se eu não me aproximo de Deus, se eu não conheço o caminho de Deus, se eu não sei qual é a vontade dEle, se eu não sei o que Deus tem para mim, como é que eu vou fazer parte de uma casa espiritual? Como é que eu vou me sentir à vontade se eu estiver longe de Deus? Então, tem que se aproximar de Deus, amém, irmãos? É a palavra que Deus pediu para compartilhar com os irmãos hoje. Eu digo para os irmãos assim, ó, falando Deus, né? Não tem o que a gente questionar. Se Deus está dizendo, eu não sei porque que eu estou pregando, talvez alguém faz parte da igreja, é uma bênção de Deus, é uma pessoa, mas às vezes não se sente à vontade. Não se sente à vontade, às vezes nem para vir na cozinha ou para fazer alguma coisa, que nem o pastor deu um exemplo, coisas simples, né? Pastor, tem como o senhor me prestar a chave da igreja? Eu quero lá fazer uma oração. Eu quero, pastor, poder fazer o aniversário da minha filha lá na igreja. O senhor me dá a bênção. Olha só, às vezes tem gente que sai aí e paga, não estou dizendo que cada um tem a sua vida, né? Mas às vezes poderia estar usufruindo das bênçãos do Pai. Mas às vezes a pessoa não tem intimidade. Até o pardal, o salmista disse, né? Até o pardal e a andorinha fizeram casa ao redor do teu altar. Até o pardal e a andorinha se sente bem. Mas eu não estou me sentindo bem, Senhor. Eu não estou me sentindo bem. E a alma dele estava anelada, trêmula, perturbada, angustiada, aflita. Mas ele não se aproximava. Então, se nós nos aproximarmos, Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Quero que você vá lá para Tiago, capítulo 4, em nome de Jesus. E por que o Davi vencia tanta batalha, né, irmão? Era ele que vencia ou era Deus? Era Deus. Vinha o leão, quem é que vencia por ele? Era Deus. Mas por quê? Porque o Davi, ele era filho. O Davi conhecia tudo, morava na casa, contemplava a formosura, amava estar nos atos do Senhor, amava cuidar dos utensílios da coisa do Senhor. Teve vezes que até o pão ele pegou da Santa Ceia.
Entrou dentro lá, tomou um xingão do sacerdote, mas na casa do Pai a gente tem que se sentir à vontade, é ou não é? Deus dava vitória, vinha o leão, vinha o urso, irmão, vinha Golias. Deus dava vitória em tudo para o Davi. Mas por quê? Porque o Davi, ele construiu essa intimidade com Deus. Construiu essa casa ao redor do altar de Deus. E agora Deus o abençoava, amém? Então faça isso. Nunca perca o teu desejo de querer crescer espiritualmente, de estar perto do altar, de se aproximar, de conhecer mais da tua igreja. Porque às vezes tem muita gente que julgam a igreja porque elas não conhecem o trabalho da igreja, é ou não é? Se elas conhecessem o trabalho, se elas sabessem como que a igreja funciona, elas estariam mais dispostas ali, pronta para ajudar. Mas às vezes tem pessoas que estão tão longe, são da igreja, mas às vezes estão tão longe do Pai, irmão, que o primeiro ataque que o diabo dá, essa pessoa acaba caindo. Então, se aproxime, amém? Crie essa intimidade, esse compromisso. Olha, isso aqui não é uma coisa, né, irmão, que Deus, ele não obriga, mas Deus, ele dá a palavra e cabe a gente, né, tomar uma atitude. Tiago 4, falei? Tiago 4, passando Hebreus, né, irmãos? Tiago 4, em nome de Jesus. Tiago 4, versículo de número... Vocês vão que isso aqui, né, vão ver que é a palavra de Deus que nos pede isso. Tiago 4, versículo de número 8. Os irmãos encontraram aí? Tiago 4, versículo de número 8. Então, olha o que diz aí, ó, o que a palavra de Deus diz. Chegai-vos a quem? Ao pastor Adilson? Não, diga a Deus, né? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Né? Então, até aí tá bom para nós, gente. Então, olha só, a Bíblia diz, não é Deus quem vai começar a se aproximar de mim, mas sou eu que vou me aproximar dele. Sou eu que começo a me aproximar do altar. Sou eu que começo a ter mais intimidade, criar, né, esse compromisso. Sou eu que, irmão, que tenho que me aproximar. Aí, quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais ele vai se aproximando de... E se Deus está perto da gente, o maligno toca? Não toca, irmão. Pode até passar pelo momento de doença e enfermidade, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Agora, o que Deus está nos convidando nessa manhã? Se achegai-vos a Ele, amém? Se aproxime do altar dEle. Procure conhecer mais, amém? Procure conhecer mais, procure se dedicar mais. Falo também da oração, falo também do jejum, falo da consagração. Quanto mais a gente estiver próximo do altar, mais bem nós vamos se sentir em nome de Jesus, amém? Mais Deus vai se aproximar de nós e mais Deus vai nos ajudar em qualquer luta que a gente possa estar enfrentando. Mas a gente tem que se aproximar em nome de Jesus, amém? O exemplo simples que eu dei da irmã Maria, hoje ela chega aqui, às vezes eu digo, vai devagar, irmã. Não, eu falo brincadeira, né? Estou brincando, amém, irmão? Mas ela chega aqui e se sente em paz. Tinha alguém que era assim também, irmão? Não se sentia bem dentro da igreja, mas hoje entra aqui e está em paz. Tem alguém? Eu sei que tem, irmão. Muita gente achou que não poderia tocar nunca num copo na igreja. E eu acredito que eu perdi gente aqui por causa disso aí, porque a pessoa queria proibir os irmãos de tocar na igreja. Tinha gente que queria impedir as pessoas de entrar na cozinha. Não, não pode, porque a cozinha é um lugar santo, um lugar sagrado. O altar é um lugar santo. Eu não estou dizendo que é pecado, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que na casa de Deus, Jesus diz, há muitas moradas. Eu estou preparando morada para muita gente morar lá comigo, amém? Jesus, ele está criando um lugar onde ele quer que todo mundo esteja ali em intimidade com ele, se sinta bem. Mas às vezes tem alguma coisa espiritual que afasta essa pessoa, né, de construir essa casa junto ao redor do altar do Senhor. Então, tem que se aproximar mais de Deus, amém, irmãos? Eu quero encerrar com os irmãos agora lá em João capítulo 15. Vamos lá, nós vamos fazer a nossa oração. João 15. Em nome de Jesus. Aí tinha gente, né, que nem ela comentou, agora me veio mais um assunto. Pastor, no início eu tinha vergonha de falar com o senhor. Porque eu pareço meio sério, eu acho, não sei, né? Cada pastor tem o seu jeito de ser, né? E ela disse, pastor, quando o senhor chegou aqui, meu Deus, eu não conseguia falar com o senhor, não tinha jeito. Eu achava o senhor muito sério. Mas agora, pastor, meu Deus do céu, uma alegria poder conversar com o senhor. Porque às vezes a gente julga por causa pelo que a gente vê, é ou não é? Mas a gente não julga quando a gente se aproxima para conhecer. Hoje eu digo para os irmãos, né? Eu não tenho mais aquela mentalidade de julgar uma pessoa pelo que eu vejo. Mas eu prefiro me aproximar da pessoa, conversar com ela,
olhar para o coração dela para ir daí julgar, amém? Porque tem pessoas, às vezes, né, irmão? A aparência diz uma coisa, mas o coração é derretido. É uma bênção. E aí ela comentando para mim, até no início, pastor, mas hoje ela vem aqui, está pedindo oração, vem aqui. E sem contar outras coisas, né, irmão, que Deus vai usando a pessoa para fazer pela igreja. Tanta bênção chegando para a igreja, né? Mas às vezes tem gente que nem as bênçãos sabe que chegou para a igreja. Chegou tanta bênção para a igreja aqui, né? Então, nós temos que ter essa intimidade. Aqui é um lugar de comunhão, amém, irmão? Eu digo para os irmãos, estava ontem lá na Santa Ceia, lá, o pastor Lauro falando, né? Nós temos que cuidar para a gente não se contaminar. Porque hoje está aparecendo muitas coisas novas, gente sorridente, gente bonita. E às vezes porque não há uma aproximação do altar, né? Às vezes as pessoas estão sendo mais astutas, de uma certa forma aí. Então, nós que temos que nos achegar a Deus, para Ele se achegar a nós também. Jesus, ele disse aqui, ó, João 15, aí nós vamos orar. João 15, versículo de número 4, irmãos. João 15, versos 4. Olha o que Jesus disse aí, ó. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Então, bem simples para a gente entender, né? Depois que a gente começa a se aproximar do altar, construir essa casa, agora Jesus está dizendo que eu preciso permanecer nele, para que eu venha dar muito fruto, amém? Sem mim nada podeis fazer. Então, quanto mais eu me aproximo, mais o inimigo vai tentar me atacar para me afastar. Quanto mais eu vou construindo a minha casa aqui no altar, perto de Deus, mais o inimigo vai tentar me atacar para impedir esse propósito de crescer. Mas você lembra dessa palavra, sem mim nada podeis fazer. Não, eu tenho que permanecer firme agora. Agora que eu construí essa intimidade, agora que eu construí esse lugar de comunhão com Deus, agora eu não posso sair daqui por nada, amém? Quem entende o que o pastor está dizendo? É ou não é, irmão? Depois que você cria uma amizade boa, né? É bom ou não é? É ou não é? Poxa vida, você vai na casa, aquela pessoa se sente bem lá, você tem vontade de novo lá, é ou não é? Agora, se um dia, um exemplo, né? Essa amizade vai embora, você vai ficar como? Triste, é ou não é? Poxa, eu sempre ia lá, coisa e tal. Você se sente, começa a ter problema. Fica triste, fica para baixo, pensa até você ir embora também. É ou não é? Assim anda a presença de Deus. Se um dia a gente teve comunhão, a gente se aproximou, mas a gente vai se afastando, um dia nós vamos perder o prazer. Um dia a gente vai ter problema espiritual. Então Jesus está dizendo, né? Vamos ler de novo, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não, então eu vou permanecer firme, pastor, porque o mesmo Deus que está lá é o Deus que está aqui. Eu vou continuar próximo de Deus, vou criar essa proximidade com Deus, eu vou ter essa comunhão com os irmãos da igreja, amém? E Deus vai me honrar. Honra ou não honra, irmão? Depois que a igreja está unida, irmão, ninguém mais para. Depois que a igreja está unida, um irmão ajudando o outro, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, ninguém mais para a igreja. Mas tudo isso depende da gente permanecer em Jesus, amém? Então, fica com essa mensagem, tá? Eu coloquei aqui, eu gosto de dar sempre aqui uns conselhos, né? Diga para o irmão do lado, estabeleça um compromisso fixo. Amém, irmão? Poxa, todo dia você sabe o horário que você tem que trabalhar. Pastor, eu começo 7h15 da manhã e eu paro 5h30. Aí você vai lá, é ou não é? Coisa com Deus. Se você não estabelecer, se você não se regrar espiritualmente, se você não colocar isso dentro do teu coração, poxa, hoje é o dia de eu orar, de eu me fortalecer, possivelmente, provavelmente, você vai se afastar cada dia mais de Jesus. Agora, se você estabelecer a partir de hoje, né, um compromisso fixo com Deus, não, hoje é o dia de eu buscar Deus, você vai se aproximar cada dia mais em nome de Jesus. Amém? Botei aqui também, né, diga para o irmão do lado aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo, né, diga para o irmão do lado, comece aos poucos, diga para essa pessoa, comece aos poucos, amém? É assim ou não é? Porque às vezes tem gente que quer começar acelerado, né? Eu às vezes falo para os obreiros que estão começando na obra, eles vêm, eles querem estar no altar cantando, eles querem pregar a palavra, eles querem fazer isso, eles querem fazer tudo, é ou não é? Aí depois perde a graça.
Até por um certo momento, a pessoa consegue ter uma intimidade grande com Deus, mas depois vai perdendo a graça e quando vê a pessoa perde a bênção também. Então vai começando aos poucos, amém? Vai devagarzinho, vai se aproximando. Olha só, à medida que você for se aproximando de Deus, né? Se aproximando, mais Deus vai estar perto de ti também, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, assim, ó, essa é a palavra que Deus pediu para compartilhar com vocês nessa manhã. Se aproxime mais de Deus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Fica firme, se aproxime. Tem uns que já estão fazendo a grade, hoje estão conhecendo mais da Bíblia, né? Tem outros que já estão fazendo os cafés da família aqui nas quarta-feiras. Agora, nas quarta-feiras, os irmãos já automático. Vamos tomar um café. Né? É bom, não é, irmão? Uma família vive assim em união, né? Está construindo a sua morada, a sua casa perto dos altares. O diabo nunca vai poder tocar nessa pessoa. Deus vai estar sempre perto para ajudar. Mas exige esforço e compromisso em nome de Jesus. Amém? Então era essa mensagem que eu tinha deixado no coração dos irmãos. Os irmãos entenderam a mensagem? Você conseguiu compreender? Entendeu que não é simplesmente dizer eu sou de Deus, mas eu preciso construir isso em nome de Jesus? Preciso me aproximar do altar. Eu vou devagarzinho, vou indo lá, vou conversando, faço uma amizade com o irmão hoje, faço uma amizade com o irmão amanhã, vou me aproximando do pastor, né? Eu vejo que ninguém está aqui para prejudicar um outro, né, irmão? Eu estou aqui para abençoar os irmãos. Diga para o irmão, estou aqui para te abençoar. Eu não estou aqui para ter inveja de você, não. Diga, eu quero te ver você prosperar e crescer muito em nome de Jesus. Amém? Essa é a igreja de Jesus. Aí vocês nunca mais vão querer sair em nome de Jesus, amém? Vão permanecer e Deus vai honrar muito em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus então, meus irmãos? Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora em nome de Jesus? Vinha pensando eu ontem, né? Na estrada com a minha esposa de Porto Alegre, de tarde. Eu estava dizendo, meu Deus do céu, porque às vezes, né, essa troca de liderança, e troca isso, troca aquilo, meu Deus do céu. A gente, né, começa, o diabo tenta nos enganar, irmãos. Aí a gente começa a julgar, poxa, o fulano era tão querido, tão amoroso, o outro não, já é mais duro, mais seco. E daí eu me lembrei e falei para minha esposa, mas meu Deus, o salmista falou isso. O salmista estava com a alma dele perturbada, né? Trêmula, anelante, buscando, tentando buscar a Deus nos atos do Senhor, mas não conseguia. Aí, claro, né? O salmista diz, até o pardal e a andorinha construíram casa, mas eu não construí ainda. Eu estou longe de Deus, não me aproximo, não tenho conhecimento. Então, se a gente se aproximar, Deus vai cuidar da gente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar agora, então. Coloca a mão no teu coração. Daqui a pouco nós vamos fazer a passagem, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã de domingo. Se foi assim, vai ser assim à noite, eu não sei. É o Senhor, meu Deus, que dá as ordens, é o Senhor que dá, meu Deus, a palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor que guia a nossa vida. E nessa manhã o Senhor pediu para falar para esse irmão, para essa irmã se aproximar mais do altar, Senhora. Estar mais presente, meu Deus, nas reuniões com os irmãos, conhecer mais dos irmãos que estão